Enquanto o técnico Roger Machado busca uma vitória na partida desta noite do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, para espantar não apenas a má fase, mas também a desconfiança de seu trabalho, a direção do Inter busca resolver questões importantes fora das quatro linhas. Espera, por exemplo, um documento do Qatar, do Al Rayyan, para definir a venda de Wesley para o mundo árabe. O atacante pode estar entre os relacionados, mas claro, não seria titular por conta da negociação. O que o treinador colorado fez ao longo da semana que pode surpreender o adversário no estádio Beira-Rio? Aliás, Fortaleza que não vive um bom momento. E ainda, que papo é esse de que tem uma treta envolvendo Bruno Tabata e que por isso o Inter não está querendo vender o Wesley? A gente vai falar sobre tudo isso. Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter que tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, ativa a notificação, bora lá! Compartilhar e deixar o teu like também, que ajuda pra caramba o conteúdo e o meu trabalho. Temos ainda aquela meta, né? De 70 mil inscritos em dezembro. E eu acredito que a gente vai bater, porque vocês têm essa parceria comigo diária aqui e vocês ajudam pra caramba nos conteúdos, tá? Vamos primeiro falar do jogo, propriamente dito, né? O Inter enfrenta hoje, aqui ó, vamos pegar lá. O Inter enfrenta hoje às 20 horas e 30 minutos no jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza. Um Fortaleza que já, olha, tá bem longe daquele Fortaleza do Vojvoda, né? Que surpreendeu muita gente no Campeonato Brasileiro aí nos últimos anos e tal. Aquele trabalho de 5 anos, né? Do Vojvoda à frente do Leão, né? Do time do Nordeste e tal. Vamos dar uma olhada rapidinho no time adversário. Porque, olha só, ele não vive um bom momento, tá? E eu não sei se isso aí é bom ou ruim pro Inter, tá? Porque, assim, ele vem de uma derrota pro Mirassol, agora também em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Tem apenas uma vitória nos últimos 18 jogos. E aí a gente tem, claro, né? Se a gente for olhar a tabela, é a vice-lanterna com 15 pontos. O Fortaleza se apresenta nesse momento. O Inter, claro, né, tem também ali uma dificuldade tremenda, mas tem 24 pontos, né, são 9 de diferença em relação aí ao seu adversário de hoje. Tem o Renato Paiva, que chegou, né, mas tem apenas um triunfo, né, uma vitória em 9 partidas disputadas. Tem o Brits e o Breno Lopes voltando de suspensão, mas tem o Marinho, suspenso pelo 3º cartão amarelo nesse jogo aí que eu falei contra o Mirassol. Depois ainda tem o Gustavo Mancha e o Kervin Andrade, que foram vendidos, ou seja, já não tem essas duas alternativas. E aí o Kusevich está em transição de uma lesão, também é dúvida, pode daqui a pouco jogar no sacrifício. E o Sacha, né? O Lucas Sacha está no DM e o Rosseto e o Pierre brigam pela posição. Tem um provável, se a gente for olhar, provável Fortaleza. O Elton Leite, o Tinga, o Gaston Ávila, o Brites e o Bruno Pacheco. Daí a gente tem o Rosseto ou o Pierre, Matheus Pereira, o Luca Prior, o Breno Lopes, o Pikachu, Iago Pikachu e o Lucero, né? Para ser a referência no ataque aí do Lion, beleza? Já o Inter, meu, se a gente olhar, cara, o Inter, ele vem de 4 derrotas seguidas. Se a gente pegar a Libertadores e Brasileirão, né? Tá na 13ª posição com 24 pontos, 5 à frente aí da zona de rebaixamento e 9, como eu falei já, do Fortaleza. Tendência do Vitinho titular, mas a gente vai falar do Vitinho daqui a pouquinho, porque eu quero falar primeiro da mobilização da semana. O Inter fez uma grande remontada, né, a partir aí da desclassificação na Copa do Brasil, desclassificação na Copa Libertadores, protesto da torcida no CT do Parque Gigante, conversa dos atletas com
a Popular, mais ainda o Bisol, mais ainda integrantes da comissão técnica, tudo para blindar o Roger, para o Roger não desfocar do jogo, para a reabilitação dele, inclusive, porque os próprios atletas assumiram uma responsabilidade dentro do campo que não é dele. Ó, ele está treinando, ele faz as coisas, ele organiza o time e a gente que não está, basicamente, correspondendo. E aí, a partir disso, foram lá os jogadores da cara a tapa, junto com o D'Alessandro, junto com o Bisol, Borré, o Vitão, o Bruno Henrique, foram lá para dar a cara a tapa, para conversar com a torcida, fizeram meio que um pacto, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas fizeram um pacto para que retome no Campeonato Brasileiro agora a série de vitórias ou pontuar ao máximo possível, né? Claro, para chegar numa vaga na Libertadores. Mais ainda, né, a questão do Grenal, 20 de setembro, 21, na verdade, de setembro, é no domingo e não no sábado. E vão ganhar o Grenal, né? É uma responsabilidade que os próprios atletas fizeram. O Inter tem o Bruno Tabata, com uma possibilidade de não participar. Eu tô gravando esse vídeo, cara, perto das 11. Fiz o máximo possível para esperar os relacionados. E ainda não vinha. Agora são 10h53 e ainda não tinha vindo os relacionados. Porque a gente tem o Bruno Tabata, que pode estar fora por causa de uma lesão muscular, um incômodo. O Borré é reserva, mas tá fora também, né? Porque tomou o cartão vermelho contra o Cruzeiro. E aí a gente tem os pendurados, né? Que é o Aguirre, o Bernabei, o Cleiton Sampaio, tendo esse que não vai entrar, o Gustavo Prado, o Juninho e o Wesley. Então, se a gente pegar o Aguirre, o Bernabei e o Juninho, vamos tirar o Wesley nessa questão aí que a gente vai falar agora na próxima sequência, na sequência do vídeo. Daí a gente tem 3 titulares pendurados com 2 cartões amarelos. Então, o Borré, como eu falei, está fora. O Mercado tem uma lesão na panturrilha direita. O Ivan, uma artroscopia no joelho, mas já está treinando alguma coisinha. Tá para ir para o Criciúma, inclusive, o goleiro Ivan, tá? Por empréstimo, para depois aí a gente ver o que faz com ele na temporada que vem. O Ronaldo tem dores no joelho direito. O Bruno Gomes e o Luca Drummond, né? Nessa questão da cirurgia do joelho, o Bruno Gomes está quase voltando. O Inter deve ir com Rocher, o Aguirre, Vitão, Juninho e o Bernabei. Thiago Maia com o Alan Rodrigues, Alan Patrick, Bruno Tabata, Ricardo Matias e Vitinho. Vitinho deve jogar do lado direito do ataque do Internacional por conta do Wesley, tá? Só que assim, o Wesley pode ser relacionado, mas não entraria em campo por conta dessa proposta do Al Rayyan do Qatar com o Internacional. Tem duas informações, tá? A primeira delas é, falta um documento do Qatar, do clube do Qatar, atestando, vamos fechar o Wesley. Ou seja, enquanto não tiver esse documento, não vão alijar ele de nada, de treinos, de processos do departamento de futebol, do próprio jogo, agora do final de semana, contra o Fortaleza. E a segunda informação é que pipoca que é dólar e euro. Quase sempre os clubes dos Emirados ou do mundo árabe fazem dólar, tá? Mas assim, diz que é 8 milhões, ou são, melhor dizendo, né? 8 milhões a proposta. E aí, se são de dólares, o Inter fica com 4. E aí dá 21,9 milhões de reais, quase 22 milhões de reais. Se for euro, é um pouquinho mais. Aí o Inter fica quase 24 milhões de reais. Teve uma informação rolando que tem uma treta com o Palmeiras, de que o Inter não venderia mais o Wesley, porque o Palmeiras estaria cobrando uma dívida que o Inter tem pela compra do Bruno Tabata. Mas isso não confere. Principalmente porque o Inter, quando renegociou com o Cruzeiro e também com o Palmeiras as questões envolvendo o próprio Wesley e também o Bruno Tabata com o Palmeiras, já está pagando parcelado tudo que foi acertado e não está devendo, como é o caso do Flamengo, por exemplo. Então, o Inter compra o Wesley do Cruzeiro, entrega o Wanderson como uma espécie de compensação financeira e a questão do Bruno Tabata, por conta da enchente, a Leila e o pessoal topou
repactuar a dívida, e por isso que eu falei até no conteúdo de ontem, o Flamengo não quis, o Palmeiras quis, os outros quiseram, sem contar que o Inter também tem o Vasco devendo dinheiro, tem outros clubes aqui do país também devendo dinheiro para ele, tá? Vamos falar de KTO, gurizada, porque olha só, quero mostrar para vocês uma coisa. Tem o ganho aumentado, tem a chance extra, tem uma série de possibilidades para tu pegar e botar uns pila no bolso em kto.bet.br. E eu tô mostrando para vocês aqui na tela, ó. Vitória do Internacional hoje está pagando 1,60. E olha, como os caras estão com dificuldade, né, na tabela do campeonato, não vencem há um tempão, ou seja, não marcam gols, mais o Inter, né, que tem dificuldade de chutar gol, tem dificuldade de fazer gol, eu vou botar junto um total de gols ali menos 2,5. Se por um acaso o Inter vencer por 2-0, já tá bem, tá legal? E a gente ainda pega essa odd de 1,72. E aí, meu, só para compor um pouquinho mais, eu vou lá nos escanteios, tá? Vou nos escanteios e vou bater mais de 7,5 aqui, ó. Isso tem que ser 8 escanteios da partida. A partir disso, a gente tem, com ali o ganho aumentado, uma odd 4,13. Vamos brincar com moderação, responsabilidade, como eu sempre digo. Bota 5 pilinha ali, volta a 20. Apostar aqui, ó. Bem tranquilo, hein? Coisa linda. Vamos nessa? Espero que vocês aproveitem também tudo que a KTO tem para oferecer para vocês. Não esqueçam que KTO é onde a diversão acontece. Cada jogo é único, mas é um ambiente para maiores de 18 anos e tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. Tamo junto? Bora. Forte abraço. Tchau.